O processo de transição do novo governo federal começou nesta quinta-feira em Brasília com uma série de reuniões. A equipe do presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, propôs uma emenda à Constituição para ultrapassar o teto de gastos e manter o Auxílio Brasil de R$ 600 no ano que vem. A proposta foi apresentada em uma reunião entre o vice-presidente eleito e coordenador da equipe de transição, Geraldo Alckmin, e o relator do orçamento, Marcelo Castro. O senador já havia deixado claro que precisaria de mais 52 bilhões de reais para manter em R$ 600 o valor do Auxílio Brasil, que vai voltar a se chamar Bolsa Família. Seguramente o orçamento mais restritivo e que traz mais furo da nossa história. Não tem recurso para o Bolsa Família, não tem recurso para a farmácia popular, não tem recurso para a saúde indígena, não tem recurso para a merenda escolar. A alternativa encontrada pela equipe de Lula foi uma proposta de emenda constitucional já apelidada de PEC da Transição. Os recursos para a proposta ficariam de fora do teto de gastos. Decidimos levar aos líderes partidários, ao presidente do Senado, ao presidente da Câmara, a ideia de aprovarmos uma PEC em caráter emergencial de transição deste governo para o próximo governo, excepcionalizando do teto de gastos algumas despesas que são inadiáveis. Para aprovar uma PEC no Congresso, são necessários os votos de pelo menos 308 deputados e 49 senadores. A preocupação é, primeiro, em não manter o Bolsa Família de R$ 600 para pagá-lo em janeiro, há necessidade de, até 15 de dezembro, termos a autorização, a chamada PEC da transição e a lei orçamentária, e não ter interrupção de serviços e obras. O governo também pretende incluir na proposta o aumento real do salário mínimo acima da inflação. Um grande desafio é o tempo, ou seja, nós teremos que já na terça-feira ter as condições da redação dessa emenda constitucional, de ter a definição dos valores e, é claro, a posição também do presidente eleito, o presidente Lula. Depois dos encontros no Congresso Nacional, Geraldo Alckmin veio até o Palácio do Planalto e teve a primeira reunião desde a vitória nas urnas com o atual ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira. O representante do presidente Jair Bolsonaro garantiu que vai dar o apoio necessário para o processo de transição do governo. Todo o fluxo de informações também foi conversado, nós vamos encaminhá-las todas para o ministro Ciro Nogueira, para a Casa Civil, e a transição instalada com o objetivo da transparência. A transição também foi tema de uma reunião de Ciro Nogueira e do ministro da Economia, Paulo Guedes, com o presidente do Tribunal de Contas da União, Bruno Dantas. Há, evidentemente, uma grande receptividade por parte da equipe do atual governo, que quer fornecer as informações, e eu acredito que assim vai ocorrer de maneira muito serena e tranquila. O TCU criou um comitê de acompanhamento da transição que se reuniu também com Geraldo Alckmin. Entre os compromissos desta quinta-feira em Brasília, o vice-presidente eleito, Geraldo Alckmin, teve um encontro com o presidente Jair Bolsonaro. A repórter Natália Fruê está em Brasília e tem mais informações. Oi, Natália, boa noite para você. Como é que foi esse encontro? Oi, Márcia, boa noite para todo mundo. Jair Bolsonaro resolveu vir aqui para o Palácio do Planalto no início da tarde desta quinta-feira, especialmente para encontrar com o Geraldo Alckmin. O vice-presidente eleito que coordena a transição já estava indo embora aqui do Planalto quando o chefe de gabinete de Bolsonaro pediu que ele voltasse para encontrar com o presidente da República. A conversa durou pouco mais de 5 minutos. Mais cedo, o ministro-chefe da Secretaria de Governo, Luiz Eduardo Ramos, já havia parabenizado Alckmin pelo resultado das eleições. O presidente Jair Bolsonaro ficou aqui no Planalto por cerca de 30 minutos e depois voltou para a residência oficial, o Palácio da Alvorada. Alckmin conversou com jornalistas sobre esse encontro. Vamos ver. Foi positivo. O presidente convidou, nós já estávamos saindo já, para que fosse até lá o seu gabinete e reiterou
o que disse o ministro Ciro Nogueira e o ministro General Ramos da disposição do governo federal de prestar todas as informações, colaborações, enfim, para que se tenha aí uma transição pautada pelo interesse público. Ele o parabenizou pela vitória? O presidente fala depois o teor da conversa, mas foi, em resumo, reiterar os compromissos em relação à transição. Quem se manifestou hoje sobre os desafios econômicos do próximo governo foi o ex-presidente do Banco Central e ex-ministro da Fazenda, Henrique Meirelles. Meirelles, que apoiou a candidatura de Lula e não está aqui em Brasília para a transição, defendeu que o próximo governo baixe os juros e que para isso é preciso ter uma política econômica com responsabilidade fiscal e direcionamento claro. Assim é possível valorizar o real e conter a inflação.